Muito bem, voltamos a falar direto da página do jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, gotas do Evangelho no Lar, a visita de Jesus em nossa casa. Vamos fazer completo, oração inicial, na sequência, leitura de um trecho de um livro edificante. No caso, estamos usando o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o tema O Proveito de Todos, O Proveito de Todos. Na sequência, a gente lê um trecho do Evangelho. Hoje caiu no capítulo 4, Nascer de Novo, na Instruções dos Espíritos, foi Limites da Encarnação. É uma resposta à pergunta quais os limites da encarnação, dada por São Luís. E aí no final a gente faz a oração, nos colocando como instrumentos para a fluidificação da água. A minha já está aqui, então se você vai fazer o Evangelho conosco, já separa aí um copo com água, uma garrafa com água, uma jarra, enfim, não precisa estar destampado não, pode deixar destampado tudo direitinho, que no final a gente vai ser instrumento dos mentores para a fluidificação da água, tá bom? Qual o objetivo do Evangelho no Lar? Eu faço o Evangelho, né? E aí gravo para que você que é sozinho ao professar a fé espírita na sua casa possa fazer com a gente. Pega o celular, vai para o seu canto, pega o celular, vai lá, faz o Evangelho com a gente. Famílias também se reúnem, colocam na Smart TV, colocam no YouTube e aí fazem todos juntos conosco. Qual é o objetivo disso? Às vezes as pessoas não conseguem, têm dificuldades para falar, para ler em voz alta, né, para explicar. Então faz com a gente. É importante a gente fazer o Evangelho porque a nossa casa se torna uma embaixada da colônia espiritual que a gente faz parte. Então é muito importante isso. Os mentores têm um dia e hora marcado por semana que eles podem contar com aquele local para ser um local de atendimento de espíritos, de estágio para quando eles vêm para a Terra, passam na nossa casa e depois seguem o caminho e a visita de Jesus, né? Que é extremamente importante, que a luz dele higieniza tudo, né? Uma boa parte do quarteirão, inclusive, né? Isso é uma coisa boa, isso ajuda uma barbaridade. Então é isso, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos fazer a nossa oração. Vamos elevar o pensamento até Jesus. O que é isso? Vamos pensar no rosto de Jesus como nós conhecemos, como nós imaginamos que ele seja. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Allan Kardec, seu Agostinho, seu Bezerra de Menezes. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença em meio a nós. Muito obrigado pela visita. E já gostaríamos então, na nossa oração inicial, de agradecer tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Agradecer também por tudo de ruim que não aconteceu na última semana. E, claro, agradecer agora muito mais de coração do que de lábios por tudo de ruim que nos aconteceu, porque já temos a noção, mestre, de que já aconteceu, já foi, já passou, já eliminamos, já não devemos mais. Então, realmente, muito obrigado por aquilo que já foi, também de ruim que nos aconteceu. No quesito pedidos, gostaríamos de pedir ao Senhor que não olhasse as nossas imperfeições, mas a fé que nos anima nesse momento, para sermos instrumentos do Senhor nesse Evangelho no lar, não só na nossa casa, mas na casa de tantas e tantas outras pessoas que também utilizam esse vídeo. Muito obrigado, Mestre, pela compreensão, pela compaixão, pelo acréscimo de misericórdia, mas principalmente pela sua presença e dos mentores à nossa casa. Assim sendo, então, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Então vamos lá, vamos para a leitura, né, do livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. O proveito de todos foi o item que a Catarina, minha neta, que separou hoje, né, os dois temas, tanto no livro quanto no Evangelho. Ela que abriu aleatoriamente. Então vamos lá. O proveito de todos. No livro Segue-me sempre tem uma passagem bíblica. E aqui nós temos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E o trecho é o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso.
Paulo não fala necessariamente das incorporações, de manifestação do Espírito como incorporações, embora isso era muito comum nas catacumbas. Na época pós-Cristo, os cristãos faziam reuniões mediúnicas. Nós vamos encontrar muito em Paulo, inclusive orientações que se assemelham muito às reuniões de desobsessão que nós fazemos. E as orientações são muito parecidas. E aquilo que Kardec chamou de mediunidade, mediunidade de cura, mediunidade de evidência, mediunidade de audiência, o Paulo chamava de carisma. A diferença é que a Igreja Católica assume que o que acontece na Igreja é do Espírito Santo, seria do próprio Deus, dividido em 3 partes. E o que acontece fora da Igreja Católica é tudo coisa do demônio, né? Embora nós tenhamos, no caso do Chico Xavier, por exemplo, só o bem, só o bem, só o bem, como que o demônio poderia, se existisse demônio, né, desejar o bem, ensinar o bem às pessoas. Mas enfim, é a visão, a gente respeita, né, desde que eles respeitem a gente também, e assim vai. Então, o que Paulo diz aqui no capítulo 12, versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ele está falando na sequência, nos demais versículos, ele fala sobre o que é dado por um único Espírito, que é Deus, o dom de curar, o dom de fazer milagres, o dom de presciência, que é premonição, ou profecia, né? Profecia quando é para o mundo, premonição quando é com os outros, né? E pressentimento quando é com a gente. Então ele fala de vários tipos de, aspas, carismas, que Kardec chamou mais tarde, 18 séculos depois, Kardec chamou isso de mediunidade. Tá? São bem parecidas as situações, mas com essa diferença que eu falei. Então, no contexto, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Paulo sempre exorta que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Cada uma dessas capacidades, cada um desses carismas, todos eles vêm de Deus. Bom, vamos lá. A explicação de Emmanuel. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho análogos, semelhantes àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição, com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor e atividade, e, consequentemente, colocado na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas, se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do cargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. À face disso, precisamos considerar que todos nós possuímos o talento de capacidade para investir na edificação do bem onde estivermos. Quando a gente vai nascer, a gente escolhe ou escolhem para nós. Quando que a gente escolhe o planejamento encarnatório? Quando a gente está mais bem evoluído. Ainda inferiorizado, ainda materializado, não tem como. Nós somos submetidos não tem como a gente escolher, então nós somos submetidos àquilo que se chama de encarnação compulsória. Mentores espirituais especializados em reencarnação, juntamente com o nosso guia espiritual, montam a nossa encarnação e nós, então, encarnamos. Não temos condições, muitos que estão em encarnação compulsória, via de regra, o Fábio diz que todos, não, via de regra, aqueles que estão em encarnação compulsória, ali estão, dessa forma estão, porque muitos deles desencarnam, vão para o umbral, do umbral vem para cá, e umbral terra, umbral terra, umbral terra, umbral terra, nem fazem ideia de que existe o plano espiritual, embora tenham lá estado, no umbral, mas era uma situação de perturbação, então nem entendem. Você vai falar com o sujeito que está numa encarnação compulsória desse tipo, via de regra, ele vai zombar da sua cara, vai achar que você é um idiota, você é um imbecil e que essas coisas do céu não existem. Até que um dia ele vai acordar no umbral, vai ver o que está acontecendo, vai ser levado para um ponto de resgate,
ou uma colônia, e aí vai ver toda a realidade dos fatos, vai entrar num arrependimento profundo de sofrimento assim, gigantesco, as chamadas expiações por arrependimento, e aí então começa a sua jornada evolutiva, participando já do seu planejamento encarnatório. Muitos de nós estamos nesse estágio, muitos de nós já passamos por esse estágio, estamos no estágio até um pouco superior, em que a gente já olha para trás e vê a quantidade de equívocos e já resolve numa encarnação só eliminar um monte deles. Muitos de nós estamos nessa situação. Muitos de nós vamos escolher uma missão mais notória, vamos dizer assim, mais popular, mais vista pelos outros, né? É diferente daquelas missões em que nós vamos trabalhar, por exemplo, a evolução de um espírito específico que vai vir como filho ou filha, né? Ou resgatar um pai, uma mãe, essa situação familiar, como ele coloca ali, né? Essa ideia de estarmos vinculados na equipe do nosso trabalho, que é a equipe, que é a família, para a gente entender e reconciliar e reharmonizar. Então, isso que acontece também. Agora, o detalhe importante é, sempre eu venho com determinações do plano espiritual superior, porque o nosso planejamento encarnatório passa pelo crivo de Jesus antes da gente nascer aqui na Terra. Então, esse planejamento encarnatório, ele vem com as necessidades que nós vamos ter nessa encarnação para passar por A ou por B situação, ou dificuldade, ou desafio evolucional. E aí cabe à família ajudar a gente, cabe aos companheiros de jornada, amigos, ajudarem a gente, cabe ao cônjuge, marido ou mulher, ajudar a gente, cabe aos filhos ajudarem a gente. Se isso não acontecer nessa esfera próxima, fatalmente espíritos que nos amam e que a gente os ama há muito tempo e que temos uma afinidade gigantesca estarão no nosso caminho como verdadeiros, aspas, anjos na nossa vida para nos ajudar a evoluir. Isso também vai acontecer, tá? Desamparados nós não estamos nunca, mas nós vamos sempre nascer com habilidades que nós precisamos especificamente para essa encarnação. E aquelas que eu já adquiri e que não tenho necessidade nessa encarnação, não virão, eu não encarnarei com elas, certo? Ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observe em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano visando ao proveito de todos. Considera a indicação que recebestes para servir, segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina, mas a valorização do encargo parte de nós. Não enterra seu talento. Seja lá o que for que você recebeu como habilidade, coloque em ação. Não perca tempo, coloque em ação. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Eu não preciso ter dinheiro para dar o dinheiro para outras pessoas. Muita gente diz, nossa, quando eu me aposentar, quando eu ficar mais velho, eu vou me dedicar totalmente a ajudar as pessoas. Olha, eu não sei se você vai chegar à velhice. Pode ser que você não chegue, né? Pode ser que você chegue à velhice com as forças já bastante esgotadas e com isso você vai resgatar nessa faixa etária, vai resgatar um monte de males que você plantou nessa vida mesmo e em outras vidas, para sair dessa encarnação mais bem preparado. Então não dá para a gente jogar para depois essa responsabilidade de colocar o talento em ação, a habilidade em ação. Aí quando a gente fala talento, fala em habilidade, a gente já pensa em alguma coisa artística, a gente já pensa em alguma coisa que deixa a gente milionário. A gente está falando de talento aqui, utilizando a parábola dos talentos de Jesus, né? Quando o talento era dinheiro, era uma peça de dinheiro. Então para um foi dado
10 talentos, para outro foi dado 5 talentos e para outro foi dado 1 talento de acordo com a capacidade de cada um. O que recebeu 10 talentos, dobrou. O que recebeu 5 talentos, dobrou. E o que recebeu 1 talento, com medo de perder o dinheiro, enterrou. Enterrou o talento, e quando o dono do dinheiro chegou, falou: e aí? O de 10 falou: tá aqui 20. Ele falou: beleza, você é fera, vou te dar mais talento para você trabalhar. E você, que eu dei 5, tá aqui, tem 10, dobrei também. Beleza, você foi bom no pouco, vai ser bom no muito também, vamos trabalhar juntos. E você, que eu dei 1 talento? Eu sei que o senhor é justo, que o senhor é meio carrasco aí com as pessoas, o que eu fiz? Eu enterrei para não ter problema, tá aqui o que é teu, não te devo nada. E aí o senhor falou: peraí, pelo menos ter colocado no banco para correr um jurinho, né, meu? Você é vagabundo mesmo, você é preguiçoso. Você deu o talento para você e você não teve a capacidade de ir lá no banco e colocar para render juros, pelo menos, para eu não perder dinheiro. Vagabundo. E aí pune esse sujeito e manda vendê-lo como escravo, enfim. O fato é que, qual é a lição disso que depois Jesus explica? Talentos são habilidades, são condições de trabalhar, de fazer o bem. Não precisa ser necessariamente ter um monte de dinheiro para fazer, ou vir com a missão, como o de Divaldo Pereira Franco, para fazer a Mansão do Caminho, atender 5.000 pessoas por dia. Ele veio com essa habilidade, com esse talento, fez por merecer, recebe a ajuda que tem que receber governamental, pelas regras gerais, normais, recebe os royalties dos livros que ele vende, recebe doações, recebe voluntários para trabalhar, tem também as pessoas que são pagas, enfim, e está lá funcionando muito bem a Mansão do Caminho, fazendo um bom trabalho. Chico Xavier produziu o livro e trouxe essa... Nossa, a contribuição do Chico Xavier é inominável, fora tudo o resto que ele fez. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, quantas vidas salvou Madre Teresa de Calcutá? Quantas vidas Madre Teresa de Calcutá salvou? Da fome, do desespero. É um negócio extraordinário, fantástico. Tá, mas quantos anônimos não estão ali trabalhando pela edificação do reino de Deus na Terra, justamente colocando-se à disposição? Quantas pessoas você conhece que num momento de desespero você pode ligar e que essas pessoas te atenderão? Você pode chamar, que você pode visitar, que você pode recorrer. São pessoas que estão colocando o seu talento à disposição. Então eu posso auxiliar o próximo, eu posso elevá-lo, eu posso consolá-lo, eu posso instruí-lo, eu posso renová-lo. Você tem o conhecimento, não importa seja grande ou seja pequeno, a seu ver. O seu conhecimento ele é infinitamente menor do que de muita gente, mas infinitamente maior do que muita gente. Então, mire-se nos maiores para continuar estudando e trabalhe com aqueles que têm menos conhecimento que você. Instrua-os, renove-os, console-os, eleve-os, auxilie-os. O Evangelho o tempo todo conclama-nos a trabalhar para o próximo. Porque, veja bem, eu só vou conquistar a empatia quando eu vir o sofrimento do outro. Quando eu estiver lá. Até eu passar mais ou menos, ou entender, ou vivenciar junto com a pessoa o sofrimento dela, eu não entendo. Isso é sério. Há um fato que aconteceu numa cidade próxima a que eu morava, que uma pessoa tinha morrido o filho dela. Morreu o filho dessa pessoa e ela, espírita, estava sofrendo com a saudade, não estava se desesperando, de vez em quando se desesperava um pouco, voltava e tal, aquilo que é normal no ser humano. E nós estamos aprendendo, né? A saudade nunca diminui, a dor nunca diminui, a gente aprende a conviver com ela. Sair do corpo durante a noite enquanto o corpo dorme e nos encontrarmos é algo que ajuda uma barbaridade.
né, ao coração não sangrar tanto, as lágrimas não machucarem tanto quando rolam pelos olhos, mas continuam rolando. E uma outra pessoa conhecida nos comentou, falou, nossa, mas já faz tantos anos que o filho da pessoa morreu e tal, e ela ainda está sofrendo por isso, né? Coisa estranha. Percebam que tem mais ignorância do que maldade nessa frase, ignorância de desconhecimento. Como que você para de sofrer pela morte de um filho? Não para. Não para. Porque uma mãe não abandona o filho nem no cárcere, que é um lugar terrível. Imagina na desencarnação mesmo sabendo que está bem. Porque a gente dorme todo dia, sai do corpo como se tivesse morrido e pode se encontrar com essa pessoa. Não é? E desmaterializando-nos, fica mais fácil ainda da gente compreender isso, mas é um processo. Um processo gradativo, contínuo, mas um processo. E essa pessoa que nunca passou recentemente nessa encarnação por uma dificuldade dessa de desencarnação de entes queridos, ignorando o sofrimento que é a perda de um ente querido, perda entre aspas, porque não se perde, é só um termo que se usa normalmente para designar, então fala uma bobagem dessa, fala uma barbaridade dessa, mais por ignorância do que por outra coisa. Se essa pessoa convive, a pessoa que disse isso convive com a pessoa cujo filho desencarnou, entende a dor de uma mãe, entende o desespero de uma mãe, compreende essa situação, e a morte visita a sua família de alguma forma, não precisa nem ser necessariamente de um filho, mas visita a sua família, e a morte vai visitar todas as famílias de todo mundo. Isso vai acontecer. Essa pessoa então vai entender, vai se tornar empática. Então a empatia, ela só surge quando nós nos envolvemos com a outra pessoa para ajudá-la a superar as suas dificuldades. Enquanto eu estou no conforto do meu eu, olhando para o outro, tentando me colocar no lugar do outro, mas com as minhas situações, não com as dela, eu nunca vou ser empático. Então eu não vou conseguir auxiliar, não vou conseguir elevar, não vou conseguir consolar, não vou conseguir instruir, não vou conseguir renovar. Eu preciso me colocar no lugar do outro e entender que o sofrimento que ele está passando, seja por uma unha encravada, seja por um câncer terminal, seja por uma separação de um namorado que não ligou na semana passada e faz uma semana que não dá sinal, seja por uma mãe cujo filho voltou para a pátria espiritual, não importa a dor, que nós entendamos, colocamos-nos no lugar dos outros, do outro que está sofrendo, criando essa empatia, vamos auxiliar o próximo, vamos elevar, vamos consolar, vamos instruir, vamos renovar. Primeiro eu preciso aprender a me colocar no lugar do outro para entender que seja qual for a dor, dói. E quando se está passando por aquela dor, o cérebro fica só focado naquela dor e não tem o que fazer. A dor só vai aumentando porque só presta atenção nela. E aí ajudar a pessoa a sair desse círculo vicioso ajuda, ajudar essa pessoa oferecendo um ombro amigo, ajudar essa pessoa não falando absolutamente nada, só estando junto para que a pessoa se sinta bem. Isso dá para fazer, não precisa de dinheiro. Só precisa de um negocinho chamado vontade. E que tamanho é a sua vontade de ajudar o outro? Nesse mundo egoísta que a gente vive? É essa pergunta que devemos fazer. Falando em pergunta, no capítulo 4, Nascer de Novo, nas instruções dos Espíritos, tem aqui o item que nós vamos ler hoje, que é limite da encarnação, e a pergunta no item 24 é: quais os limites da encarnação? E essa resposta foi dada em Paris, 1859, por São Luís. E a resposta é, à pergunta quais os limites da encarnação, a resposta é: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista
apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado é diáfano, vaporoso, parece uma fumaça, e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos como nos mundos inferiores. Os espíritos puros não ficam lá no mundo divino, eles ficam trabalhando. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Se se considerar do ponto de vista material a encarnação tal como se verifica na Terra, se poderá dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais rapidamente ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isso é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ditoso ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais desmaterializado ou menos desmaterializado. São Luís. Tem um limite a encarnação? Tem. Enquanto a matéria me for importante. Enquanto eu tiver coisas a resgatar. Essa é a necessidade da encarnação. Enquanto eu tiver coisas para reparar, preciso reencarnar. Quando eu parar de ter coisas para reparar, não preciso mais encarnar. Júpiter é um mundo feliz, segundo o próprio Livro dos Espíritos, segundo Kardec. Na Revista Espírita de Kardec, se não me engano, de 1868, tem uma manifestação de Mozart, do compositor Mozart, que estaria morando em Júpiter. Não se sabe necessariamente se no planeta Júpiter ou em uma das luas que orbita Júpiter. Tem luas muito parecidas com a Terra, inclusive, que pertencem a Júpiter, mas não necessariamente no planeta gasoso, embora é outro tipo de matéria lá, e talvez, né, seja possível, enfim, a gente não sabe. Na visita da mãe do Chico Xavier a Júpiter, ela viu lá um grande mar de metano, que ela dizia um mar mais por magenta, né, mais por avermelhado, e aí depois as sondas da NASA descobriram um grande oceano de metano que refrata a luz diferente do que o oceano de água. Então, seria dessa cor e tudo mais. Pode ser. O fato é que Júpiter é um mundo feliz. E o Mozart, quando veio para cá, o perispírito aparentemente era o mesmo, o que aumentou muito a suspeita dos estudiosos do espiritismo que Jesus seria governador do sistema solar todo e não só da Terra, porque parece que o perispírito é o mesmo, não precisa trocar de perispírito dentro do sistema solar, ou seja, a matéria que imperaria no sistema solar seria a mesma matéria da base do pensamento de Jesus, então não precisaria trocar de perispírito. Então vem o sujeito lá de Júpiter que conseguiria dar uma comunicação na Terra sem problema, que é o caso de Mozart. E ele então, entre outras coisas, ele diz que quando ele vê aquilo que nós chamamos de obra-prima que ele criou aqui, é um esboço, um desenho de criança, perto do que ele vê lá, perto do que acontece lá. E a explicação de Kardec é que a infância em Júpiter demoraria em torno daquilo que nós aqui seria 6 meses do nosso tempo, que é só mesmo de adaptação
do espírito adaptar-se às condições do planeta, né? Na matéria que rarefeita de que é feito o corpo, bem semelhante ao perispírito. Mas para chegar no mundo feliz, precisa-se que o perispírito esteja extremamente depurado também. Então, encarnação nesse tipo à base de carbono, basicamente seria na Terra e alguns planetas inferiores. E aí, um outro tipo de matéria quintessenciada que nós ainda não conhecemos especificamente, semelhante àquele ectoplasma que é feito o pensamento, aquele ectoplasma que o perispírito se molda, seria alguma coisa nesse sentido, para encarnar, aí não é encarnar, né, mas para habitar esses outros mundos. Então, encarnação no termo vir a carne, basicamente é na Terra, que está passando de provas e expiações para regeneração, mas continuaremos aqui com o mesmo formato de corpo, embora aqueles espíritos que estão vindo de um planeta que orbita a estrela Alcíone já vão modificar inclusive a estrutura corporal, né? E algumas coisas haverá uma evoluçãozinha também do ser humano. Então é assim que vai, pouco a pouco, evoluindo, crescendo, mas o limite da encarnação é enquanto tem coisa para inacabada, assuntos inacabados. Tem assuntos inacabados, tem que encarnar. Ah, não tenho mais assuntos inacabados, só tenho provas por passar. Aí, só provas, dá para ir em outro canto. Agora, expiação, não tem o que fazer. Inclusive, quando a Terra passar de provas e expiações para regeneração, quem tem muita expiação também já não vai ter espaço aqui, vai ter que cair fora daqui, porque o planeta não oferecerá condições para que expiemos faltas graves. Então, vai ter que ir para um outro planeta, talvez X9, talvez Quiron, onde eles estariam saindo ainda da época das cavernas. Não é muito legal, não. Não é muito legal, não. Melhor não. Vamos ficar por aqui, vamos melhorar, vamos ficar por aqui, que é mais vantagem. Mas para isso, tem algo que nós precisamos urgentemente aprender a fazer, que é arrependermos-nos. Se nós pegarmos o Evangelho do Cristo, nós vamos ver o tempo todo ele falou de arrependimento, já naquela época. Já naquela época ele falava de arrependimento. Se nós tivéssemos aproveitado o que ele falou naquela época, tudo seria diferente hoje. Tudo seria diferente hoje. Nós estaríamos muito mais evoluídos. É que a gente não prestou atenção, quis fazer do nosso jeito. A gente quis fazer do nosso jeito. Jesus é o certo, a gente faz diferente e quer estar certo. Então é difícil isso, né? Antigamente a gente até tinha a pretensão de, não, eu faço do meu jeito aqui e esse jeito é melhor do que do Cristo. Hoje não dá para a gente ter isso porque a gente já evoluiu um pouquinho e vê o tamanho da idiotice que é isso, de achar que a gente pode fazer diferente do Cristo e que o nosso jeito é certo. É um espírito puro que veio servir de guia e modelo para a humanidade. Eu faço diferente dele e quero estar eu certo. É complicada essa situação. Só espíritos inferiores, crianças espirituais, que ainda são rebeldes nesse ponto e falam assim, não, eu faço do meu jeito. Então, nós, espíritas, pelo menos não deveríamos ter isso, saber que temos que fazer igual a Jesus. E o tempo todo ele falou de arrependimento, 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 porque é isso que atrasa a gente. O tempo entre o erro e o arrependimento, é isso que atrasa a gente. Nós estamos no estado que nós estamos evolutivos ainda porque nós temos dificuldade para nos arrependermos. E esse é o ponto, porque quando eu tenho arrependimento, vem o sofrimento que é o começo da expiação. A coisa já começa a se resolver. É esse o ponto. Não estou falando de remorso, que é uma coisa egoísta, que é uma coisa minha, que eu estou mal porque eu fiz um erro e agora isso vai me custar. Vai me custar já é remorso, né? Arrependimento é eu começo a sofrer, por que eu fiz isso para o outro, por que eu causei esse mal, por que a imperfeição continua tão grande em mim, enfim, isso é arrependimento, né? Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. O tempo entre o erro e o arrependimento é o que me atrasa, é o que faz com que eu não evolua suficientemente rápido para já estar tranquilo uma hora dessa no plano espiritual, só esperando a Terra transformar-se em regeneração para eu poder encarnar aqui. Fazer o quê? É isso, meus amores, é isso.
Vamos então agora elevar o nosso pensamento e nos colocarmos como instrumento para a fluidificação da água, tá bom? Precisa esticar a mão? Não. Precisa destampar? Não. Fábio, mas eu esticando a mão eu consigo me concentrar mais, porque aí eu faço mentalmente, né, aquele movimento de receber aqui no meu chakra coronário os eflúvios dos mentores, metabolizando aqui, misturando com o meu fluido animal, e aí eu consigo imaginar saindo pelas minhas mãos, pela terminação nervosa, até esquenta a minha mão, me facilita um pouco mais. Então faça isso, bem, qual o problema? Faça isso, velho. Tá aí na sua casa, é seu, né? Certo? Então vamos lá. Elevemos então o pensamento até Jesus, mais uma vez. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, elevando o pensamento também até o seu Agostinho, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec. Nos colocamos nesse momento, Senhor Jesus, como instrumentos do Senhor, e para isso pedimos que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, acréscimos de misericórdia aí para nós, para que sejamos então o elo entre os bons espíritos e essa água que precisa ser fluidificada, e que cada um de nós vai mentalizar a quem nós gostaríamos que tivesse um grande efeito nessa água. Sabedores da sua presença em meio a nós, Senhor Jesus, já vos agradecemos pela paciência, pelo acréscimo de misericórdia, pelo carinho que o Senhor tem conosco. Muito obrigado. Na próxima semana estaremos de volta, contando com a sua presença na nossa casa. E que assim seja. É isso então, meus amores. Semana que vem tem mais Gota de Espiritismo, Gota do Evangelho no Lar. Beijo pra você que fica. Sou Fábio Pereira. Até lá. Tchau.